Olá, estudantes, todos muito bem-vindos a mais um Se Liga na Educação aqui na Rede Minas. Hoje nossa aula para o terceiro ano do ensino médio, mas você que é do primeiro ano, você que é do segundo, se liga nessa aula também. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o tema da eletrólise. Eu sou o professor Leonardo Medeiros e estarei com você nessa jornada. Bom, essa aula ela é destinada ao terceiro ano do ensino médio, mas como eu disse, você que é do primeiro e do segundo ano também fica ligado aqui, porque muitos dos conceitos que serão abordados aqui você verá um pouco mais à frente na sua trajetória escolar. Nós temos como objetivos dessa aula desenvolver algumas habilidades que conhecer, principalmente, alguns tipos de transformações que envolvem o consumo de energia elétrica e compreender basicamente o funcionamento de um processo denominado eletrólise. Então nós estamos falando aqui de uma parte da química que chama eletroquímica, muito importante, que é sempre bastante exigida no Enem. E por falar em Enem, fique ligado aqui no Se Liga. Bom, estamos trabalhando aí com as habilidades descritas lá no CBC. E precisamos, antes de avançar, dar uma retomada em alguns conceitos que falamos na aula passada. A aula passada foi sobre pilha. Pilha também é conteúdo da eletroquímica. Mas lembra quando nós abordamos das pilhas, o mundo das pilhas, né? Nós falamos algumas coisas que eram importantes, alguns marcos no estudo das pilhas. Primeira coisa que nós falamos na aula passada é que para ser uma pilha, esse dispositivo deveria produzir energia elétrica a partir de uma reação química. Nós até brincamos que falamos assim, ó, não faz sentido você ligar uma pilha na tomada para ela funcionar. Então, pilha, ela produz uma corrente elétrica a partir de uma reação química. Isso é fundamental. Nós vimos lá nas pilhas também que elas tinham dois polos, né? Um polo negativo e um polo positivo, o que nós chamamos lá de eletrodo, né? O positivo nós falamos cátodo, ali tinha a redução, que era o ganho de elétrons, e no negativo nós falamos o anodo, e lá ocorria a oxidação, ou seja, a doação de elétrons. Vimos então que para a pilha funcionar, eu tinha um processo de redução e eu tinha um processo de oxidação, ou seja, uma reação de óxido-redução, oxidação e redução. Mas por que é tão importante nós darmos esse passinho para trás, relembrarmos para avançar para a aula de hoje? Porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, a eletrólise. É um processo muito aplicado na indústria, muito aplicado também em pequenas atividades que não são de grande porte industriais, mas que se utilizam de processo da eletrólise também para o seu funcionamento. E por que é tão importante a gente marcar essa diferença entre pilha e eletrólise? Já que as duas estão na eletroquímica, já que as duas são processos de oxidação e redução, e as duas têm digamos assim, essa realidade da reação química e da energia elétrica presente. Então vamos lá, né? Vamos para a prática? Vem comigo. Eu montei aqui hoje um experimento muito simples. E esse experimento ele está organizado aqui com coisas que provavelmente nós temos em nossas casas. Então, são materiais de fácil acesso e você pode conseguir. Eu coloquei aqui dois potes, esses potes são de azeitona, de palmito, eles são de vidro com a tampinha de metal, mas se você tiver uma garrafa PET transparente ou um pote transparente aí, você pode usar, tá? Não vai usar um pote muito caro não, que pode danificar ele. Nós precisamos de 2 eletrodos de grafite. E aí eu estou usando lápis de pedreiro. Esses lápis de pedreiro,
eu descasquei para o grafite ficar a amostra em contato com a solução. Na papelaria, tem um lápis que ele chama grafitão. Ele é todo de grafite, você pode usar ele também, tá? Na internet fala que o pessoal está usando um eletrodo de grafite que tem dentro da pilha de Leclanché. Eu não aconselho você desmontar a pilha para tirar aquele eletrodo, não. A pilha tem substâncias lá de metais pesados, são tóxicas, danificam o meio ambiente. Faz com esse material alternativo que é bem melhor, tá? Melhor para você, melhor para a natureza. Para fixar ele aqui, eu coloquei as garrinhas que eu usei pregador de roupa. Você pode usar pregador de roupa, fita crepe. E como fonte de energia, eu estou usando uma bateriazinha de 9 volts e estou usando também um carregador de celular comum. Tá? Eu estou usando, ele já estava danificado as pontas, eu cortei e estou usando o fio. Bom, e o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem água com sal, tá? Sal de cozinha, NaCl, que nós vamos fazer uma eletrólise aqui, um processo de eletrólise. Tudo isso aí está bem disposto aí na sua casa. E eu estou usando um isqueirinho, que era uma fonte para a gente fazer uma reaçãozinha de combustão aqui, tá? Mas é muito tranquilo, tudo de fácil acesso. Eu estou usando essas garrinhas aqui, ó, que eu fiz com fio, que eu comprei na lojinha perto de casa, e essas garrinhas também vende lá na lojinha. Mas se você não tiver garrinha, dá para você enrolar o fio também, apertar e fazer tranquilamente, tá? Então, tudo com material alternativo. Essa mangueirinha aqui é a mangueirinha comum de casa, mas pode ser aquela mangueirinha de chuveiro, uma mangueirinha que você tiver na sua casa, um canudinho. E eu passei cola, esse revolvinho com cola, né, cola quente, para vedar aqui. Então, são tudo coisas que a gente tem na casa da gente. Bom, então vamos lá. Nós dissemos aqui há pouco que a pilha, ela é uma reação química que ela produz energia elétrica. E agora, qual que é a principal diferença aqui? É que eu estou usando uma bateria. No caso, vamos olhar essa parte do experimento aqui. Ela está ligada aqui no meu carregador. Estou com a tomadinha aqui, 110 aqui embaixo desse púlpito e está ligado o meu carregador e ligado aqui. Eu vou ligar esses eletrodos nesses aqui para vocês verem a reação começando, tá bom? Ó, o grafite está descascadinho aqui em cima e ele está descascadinho ali embaixo. Eu evitei descascar ele todo para a madeira dar estrutura para ele. Então, olha só, o que nós temos aqui ocorrendo agora? Eu tenho uma reação química ocorrendo. Como que eu sei que tem uma reação química ocorrendo? Lembra aí, lá no primeiro ano, que nós vimos umas características de reação química? Mudança de cor, mudança de cheiro, mudança de pH, formação de gases. Não é? Você chega lá no supermercado, vai comprar um palmito que veio dentro de uma latinha. Se você vê que a latinha está estufada, você não compra, está formando gás. E olha que interessante, aqui nós temos a formação de gás também. Não é? Então, é uma evidência de que está ocorrendo uma reação química aqui nesse meio. Nós vamos detalhar essa reação química um pouco mais à frente. Mas percebam que para essa reação química ocorrer, eu tive que ligar ele na energia elétrica. Então, nós já fazemos o primeiro marco aqui da nossa reação de eletrólise com relação à pilha. Que é o quê? A eletrólise ela é um processo em que a reação química ela ocorre pela passagem da corrente elétrica, o contrário da pilha. Na pilha, a energia elétrica era oriunda da reação química. E aqui na eletrólise, nós temos um processo inverso, né? A reação química é oriunda a partir da passagem da corrente elétrica. Então, veja bem, nós temos duas realidades. A realidade da energia química e a realidade da energia elétrica. Na pilha, a energia química se converte em energia elétrica e na eletrólise, a energia elétrica se converte em uma reação química. Bom, e como que funcionam os eletrodos nesse processo? Vamos voltar ali para a nossa prática, tá? Nós temos dois eletrodos, igual lá na pilha, um positivo e um negativo. Lá na pilha, o anodo era negativo, onde
ocorria lá a corrosão, a oxidação. E o cátodo era o positivo, onde ocorria a redução, não é? Se aqui nós estamos fazendo um processo inverso, o anodo, que lá era negativo, aqui ele passa a ser positivo. O cátodo, que lá era positivo, aqui ele passa a ser negativo. Mas nós temos a presença dos dois eletrodos, não é? E nós temos a presença da reação de oxidação e de redução nos dois eletrodos, tá? Então, lá no cátodo vai continuar reduzindo e no anodo vai continuar oxidando. Eu percebo isso por uma mudança, uma leve mudança de coloração na solução que eu coloquei aqui, fenolftaleína, que é um indicador de mudança de pH, tá? Onde que eu consegui essa fenolftaleína? Ela vai ficando rosinha ali com o passar do tempo. Eu comprei na casa de piscina, casa que vende coisas para piscina. Comprei um vidrinho lá. Antigamente a gente fazia com comprimido de lactopurga. Você podia triturar o comprimido de lactopurga e ele funcionava. Mas hoje já a própria fórmula do medicamento já não tem mais a presença da fenolftaleína. Então não vai dar para você fazer em casa com esse comprimido. Mas pode comprar na loja de piscina que dá também. E ela vai ficando mais rosadinha aqui onde está formando esses gases. Nós vamos ver quais gases são esses, tá? Um pouquinho à frente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a presença dos dois eletrodos e eu tenho o ânodo e o cátodo, igual na pilha. Só que agora o ânodo ele é positivo, redução, ganho de elétrons, e o cátodo negativo, oxidação, doação de elétrons. Olha, gente, falar ânodo, falar anodo, falar cátodo ou falar cátodo, tá correto, tá? As duas formas de escrita e de fala são corretas. Só existe um tipo de eletrólise? Bom, essa que nós estamos fazendo aqui, ela está na água. Então a gente chama eletrólise em meio aquoso. Por quê? Está sendo feita na presença de água. Mas nós temos um outro tipo de eletrólise, né? Que é uma eletrólise chamada ígnea. Essa eletrólise ígnea, ela é feita com o sólido fundido. E o que é fundir? Fundir é você derreter. Então, vamos pegar o nosso sálticozinho NaCl e nós iríamos derreter ele até ficar o Na+ líquido e o Cl líquido, menos líquido, tá? Não teria presença de água. E o que nós temos agora? Uma eletrólise aquosa, ou seja, uma eletrólise realizada com a água como meio. Então, se lá na eletrólise ígnea eu tinha a presença do Na+ e do Cl-, agora na eletrólise, percebam aqui, aquosa, eu tenho a presença de outros íons. Eu tenho tanto o Na+, que veio do meu sal de cozinha, que é o NaCl, eu tenho o Cl-, que também veio do meu sal de cozinha, mas olha, eu tenho agora a água. E essa água também vai me fornecer o H+ e o OH-. Então eu tenho mais íons presentes. Gostaria de tentar fazer uma breve explicação sobre o que nós temos aqui. Olha só, eu tenho um eletrodo positivo. Eu tenho um eletrodo aqui negativo. Tá? Eles estão ligados a uma fonte, né? Nós vimos essa fonte. E nós vimos aqui que esse meio aqui, o que tem aqui presente? Nós vimos que eu tenho Na+, eu tenho H+, eu tenho Cl- e eu tenho OH-, né? Quando a gente tem mais opções, ali a gente costuma usar uma tabela de descarga de íon, tá? E eu percebo que, consultando essa tabela,
O H+, ele recebe o elétron e ele fica deixa eu pintar aqui, ó. 2H+, mais 2 elétrons, né? 2 elétrons, e ele vira o H2, que é o gás que nós vimos formando lá. E de um outro lado, eu tenho o Cl-, que esse Cl-, ele também recebe o elétron e ele vira um gás Cl2. No outro eletrodo, sai um gás também. Então, à medida que esse processo vai ocorrendo, é importante você compreender isso dentro desse processo de eletrólise. Esses íons, eles vão sendo consumidos, né? Vão sendo consumidos. E olha o que fica presente ali na solução, o Na+ e o OH-. Se eu unificar esses íons, Na+, mais OH-, o que eu tenho? Eu tenho NaOH. OH aqui, ó, é o chamado base ou hidróxido, é a famosa soda cáustica. Por isso que o meio vai mudando o pH e vai alterando a cor. Então, essa eletrólise, ao final, ela irá gerar um meio básico. Vamos voltar aqui para a nossa prática rapidinho. Essa eletrólise ela vai ocorrendo e vai sendo formado gases, como nós vimos, as bolinhas de gás. Esse gás, o hidrogênio, o H2, ele é um gás explosivo, né? Muito usado em combustível para foguete. Então, nós iríamos coletar ele aqui, ele vai borbulhar aqui. Eu coloquei detergente dentro dessa solução para o gás não escapar tão fortemente, e aí ele fica a bolinha de gás. E quando a gente chega o fogo, pode ser aquele acendedor ou isqueiro, ela estoura. Mas a minha vedação aqui não ficou tão boa e acabei que eu perdi um pouco desse gás, tá? Então não formou a bolinha aqui. Mas quando você for executar essa prática aí na sua casa, procure vedar bem para coletar esse gás e aí você vai conseguir perfeitamente, na hora que chegar uma fonte ou o isqueiro ou o fósforo, ou aquele acendedor do fogão, ela vai explodir, vai dar um barulhinho, né, de explosão, comprovando que é o gás hidrogênio. Já o gás cloro, ele não é explosivo, mas ele é tóxico. Então, a gente, na produção de gás cloro também. Vamos lá para... Bom, sistematizando o nosso conhecimento, né? É importante agora marcarmos bem a diferença entre eletrólise e entre a pilha. Então, monte aí um esqueminha lá no seu caderno sobre a eletrólise, as características da eletrólise, principalmente que ela precisa da passagem da corrente elétrica para a geração da reação química, os seus eletrodos e compare com a pilha, tá bom? Sistematize o conhecimento, refaça algumas atividades e procure sempre o seu professor. Agradeço a presença de todos mais uma vez, acompanhe as nossas aulas aqui no Se Liga e nos preparamos até o final do ano. Até mais!